Boa noite, seja muito bem-vinda à Hora da Coruja dessa terça-feira. Eu sou a Franciele Chiesa, eu estou aqui com o Paulo Giraldelli e também com a nossa convidada especial, Esther Solano, que vai conversar com a gente sobre os Black Bloc, tá bom? Você não vai perder. A gente já volta. Boa noite, Esther, seja muito bem-vinda aqui à Hora da Coruja. A Esther é professora da Unifesp, ela faz uma pesquisa sobre o Black Blocs e a gente queria conversar com você primeiro. Explica pra gente o que é o Black Blocs. Tá, para mim, Franciele, eu vejo o Black Bloc como um fenômeno social, né? Então, está se tentando, talvez, criminalizar por parte da mídia, por parte das instituições, mas é muito mais do que isso, muito mais complexo, né? Então, quando eu falo com os meninos, eles dizem assim, uma tática, na verdade, não é um grupo, uma forma de protesto, uma ação direta, né? Então, acho que a pergunta, sobretudo, seria essa, né? O que eles querem transmitir, né? Eles são uma ação direta, uma forma de protesto, um grito, né? Isso diz a violência como um veículo, né? Então, acho que o mais interessante é realmente tentar entender o que eles querem falar, né? com essa ação violenta, com essa tática simbólica contra alvos do capital, contra alvos do sistema, né? É, porque a gente vê sempre um problema, a maior discussão que a gente vê nas manifestações, por exemplo, é sobre, a manifestação deve ser sempre pacífica, não pode ter violência, a violência não é do brasileiro, o brasileiro é de muita paz e amor. A gente vê que não existe uma revolução, na verdade, sem uma certa forma de violência. Então, quando começaram a surgir esses grupos, eu comecei a concordar num certo ponto com eles, né? E o que você... Sim, e uma coisa muito interessante, porque as pessoas falam o tempo todo, democracia não tem a ver com violência, o povo brasileiro também é um povo tranquilo, o que não tem nada a ver com a realidade, né? Porque nós vivemos num sistema violento, num sistema corporativo, político, social muito violento, e o Brasil é um país extremamente violento. Então, a democracia brasileira tem muito a ver com violência, né? A gente não tem mais que ver esses índices de homicídio, essas taxas de mortes no trânsito, né? Então, eu acho que é interessante se trazer essa conversa sobre o que é a violência de fato, o que significa uma violência estrutural, sistêmica, porque nós estamos imersos em um sistema que é muito violento, né? E o que o Black Bloc talvez está provocando é justamente trazer a todo esse debate sobre a violência, né? Eles praticam uma violência bem mais simbólica, bem mais de espetáculo, né? Um pouco de teatro, né? Mas eles provocam esse debate, né? O que é a violência nas ruas, né? Então eles não são um grupo grande, como a gente já estava conversando, são um grupo de 4 garotos, né? São poucas pessoas, mas assim, a espetacularização da imprensa é tão grande, né? Que parece um fenômeno talvez maior do que ele seja em termos quantitativos. Sim, mas por que você acha que teve essa visibilidade toda na imprensa? Olha, uma coisa que eu mesma me pergunto como pesquisadora, né? Eu vejo como um paradoxo, né? Uma lógica meio que dual da sociedade da imprensa que presta muita pouca atenção, por exemplo, a uma violência de fato real que acontece nas periferias, mas que de repente toda ela se torna como se fosse um projeto mediático imenso que uns meninos jogam uma pedra com uma vidraça num banco que acontece na Avenida Paulista, né? Então, acho que assim, é uma violência talvez que acontece no centro da cidade, né? Então, como tal, tem uma visibilidade maior, né? E uma violência, assim, muito simbólica, né? Mas eu acho que isso fala muito sobre a sociedade brasileira, né? Que presta muito mais atenção a um vidro quebrado de um banco na Avenida Paulista do que a taxa de homicídios espantosa que acontece na periferia, né? Isso fala muito claro e muito alto sobre a sociedade que estamos vivendo, né? É muito boa essa reflexão, realmente. Então, quando a gente veio para cá, estava conversando com a Esther a respeito dos nossos... A Esther é espanhola. Não sei se você chegou a ler alguma coisa da nossa imigração no começo do século XX, de espanhóis e italianos, né, que formaram os nossos primeiros anarquistas, né? Então, eu estava falando para a Esther o seguinte, Fran, que na verdade, nós não estamos diante de uma violência violenta. Nós estamos diante de uma manifestação, na verdade. De uma manifestação, né? Onde existe uma vontade de que a rua se transforme num palco, num teatro. Para que a ideia da violência simbólica apareça, né? Eu estava pensando na seguinte coisa, que é os anarquistas do passado também faziam a mesma coisa. Quer dizer, quando você tinha alguma greve, então
quem tomava a frente, digamos assim, do combate, não é o combate à polícia, né? É que durante 40 anos na nossa república não tinha leis trabalhistas e o nosso governo dizia que a questão social era uma questão de polícia. Então, oficialmente era uma questão de polícia, né? Então, os anarquistas respondiam com violência. Mas como era essa violência? Era muito parecido com hoje, ou seja, você tinha um grande número de operários que não reagiam, mas você tinha um italiano ou um espanhol que tacava uma pedra, né, que jogava um coquetel molotov, mas nunca atingia ninguém, nunca machucava ninguém. Né? O que isso significava? Significava muito mais aquela lembrança, né, de um passado que nós não tínhamos, mas que era um passado de imprensa, ou seja, a guilhotina francesa, né, a ideia da guilhotina, a ideia do anarquista com o coquetel molotov, a ideia da barricada. Quer dizer, essas imagens, a barricada, a guilhotina, eles faziam questão de reproduzir, como se fosse um teatro, e depois desenhar nos jornais anarquistas essas figuras. Né? Me parece que isso se reproduz hoje. Me parece que a grande glória do garoto que vai participar dessas manifestações é ele ser fotografado e depois ele pôr no Facebook ou no YouTube, não é? Essa espetacularização da participação dele. E é uma armadilha isso, não é? Porque, por um lado, ele cria realmente um certo pavor, né, dos governos, né, que acabam pondo uma lente de aumento nisso, né? Depois ele, garoto, acaba acreditando também que o movimento é maior do que aquele que ele criou. Isso os anarquistas acontecia muito, né? E depois acontece uma outra coisa interessante que aí eu espero que não aconteça com vocês, que é o seguinte: quando eu fui pesquisar, num primeiro momento eu caí nessa armadilha. Eu também achei que o movimento era muito maior. Só depois é que eu fui percebendo que os nomes se repetiam, as pessoas que eram presas se repetiam, e os jornais também eram feitos por uma ou duas pessoas, né? Demorou para que eu percebesse isso na pesquisa, né? No caso seu, não vai demorar para você perceber isso, porque você está com a pesquisa com as pessoas vivas, né? Sim. Mas eu acho uma coisa muito interessante, Paulo, talvez seja pensar assim, quando eu falo com as pessoas sobre a pesquisa, quase todo mundo tem a ideia de que são meninos que vão para a rua, que não tem muita noção política, que não tem muito discurso político e que quebram assim mensagem, né? E uma coisa que de fato não acontece, eu falei com muitos deles e me parece que assim, uma das poucas conclusões que eu tenho na minha pesquisa é que a grande maioria tem seu discurso político, que eles são bastante bem articulados, né? Então que essa ação direta que eles exercem leva-se um conteúdo e para eles leva-se uma mensagem, né? Claro, eles assim, é muito recorrente a fala deles, olha, nós queremos fazer essa ação direta para provocar um debate, para provocar uma reflexão. O governo não escuta nossa frustração, nossa raiva, e nós queremos expressar alguma coisa, né? Então é muito recorrente essa fala. Agora, a sociedade não está entendendo, me parece, essa mensagem deles, né? Eles querem mesmo provocar uma reflexão. Um menino falava comigo, nós queremos que a gente fale sobre política, pensem, que o governo nos escute, né? Agora, a sociedade está entendendo, o governo está escutando, talvez tenha essa divergência de diálogos, talvez. Demora, né? Se você olhar, qualquer dia que você tiver a oportunidade de descer ali na Unicamp, no arquivo Edgar Lorenroth, que é o arquivo do movimento operário aí nosso, né? Você vai ver que esses textos que os conservadores produzem na nossa imprensa se reproduziam lá nos anos 40, 30, né? Inclusive alguns pelos mesmos jornais que eles estavam funcionando, né? E o jornal anarquista, o que ele fazia? Ele dava a outra versão, né? É claro que naquela situação o anarquismo, né, tinha uma, digamos assim, tinha uma politização um pouco diferente. Né? Um contexto histórico diferente. Um contexto histórico diferente. Tinha uma politização assim, muito centrada naquela tríade. Né? Clero, contra o clero, né? Contra os patrões, que aí eles não chamavam de burguesia, eles chamavam de patrões, e contra o Estado. Né? Mas, no fundo, a ideia era um pouco de reflexão.
era um pouco a ideia de que um país saído da escravidão, né, recebe o imigrante fala, puxa vida, a gente trabalha aqui 18 horas, 20 horas, vamos botar isso aqui para funcionar, né? É gozado como essas coisas se reproduziram, né, e voltam agora, e a hora que eu escuto o discurso deles, eu percebo como que esse laço reaparece, né, mesmo não sendo um laço direto, mesmo não sendo uma herança direta, né, mas ela reaparece viva, né? E a gente tem uma diferença, acho que entre Brasil e se a gente for comparar os Estados Unidos ou com a Europa, de que para que uma manifestação seja vista, ela precisa ser formada por um grupo gigante de pessoas. Né? Ao contrário, por exemplo, a gente vê na Europa, nos Estados Unidos, às vezes um grupo de meia dúzia de pessoas sai com alguns cartazes na rua e a imprensa vai lá, faz a cobertura. E no Brasil nunca teve isso. Eu até vi durante as manifestações, quando teve esse número muito grande de pessoas na rua a imprensa começou a cobrir. Logo depois que diminuiu um pouco, a imprensa não cobriu mais, mas ainda estavam ocorrendo as manifestações. Um ano antes já estava ocorrendo manifestações na Paulista toda semana, de tudo quanto é tipo de manifestação. E as pessoas mesmo em casa já falavam assim, lá, já acabaram, as manifestações já acabaram, já não tem mais. E não parou. Quer dizer, a gente está... Nesse sentido, o Black Bloc, eles contribuem... Exatamente, é isso que eu acho, é isso que eu ia chegar. Isso, é assim a proposta deles, contribuir para o debate, porque a imprensa só voltou quando houve violência. Exatamente. Né? Mas esse é o ponto interessante para mim, pelo menos para a reflexão. Né? Por que a sociedade só está atenta, por que a imprensa só está atenta às manifestações quando tem violência, né? Será que nós não conseguimos desvincular essa ideia da violência? Está tão intrínseca? Será que não podemos falar simplesmente de política? Será que não podemos... A imprensa não se interessa para falar de política, simplesmente a cidadania, a sociedade não se interessa em falar de política. Mas né? talvez, Esther, eu me pergunto também talvez isso aí. Agora pensando aqui no que meu filho fala, ele faz filosofia lá em Marília, e ele fala assim, será que as pessoas não perceberam que a minha geração está com um saco cheio de direita e de esquerda? Totalmente. Né? Será que eles não perceberam que a gente é simpático, mesmo a gente não participando, a gente é simpático ao Black Bloc, porque nós não queremos mais participar de partido comunista, de partido social-democrata, mas também não queremos participar de partidos conservadores. Né? Isso é muito claro, nas conversas que eu tenho com eles, isso é assim, uma constante claríssima. Eles não acreditam em estrutura, não acreditam em hierarquia partidária, não acreditam em nada institucionalizado, nada sistêmico, né? Então, assim, é uma descrença absoluta, mas né? nós acreditamos? Eu pelo menos não, né? Então, assim, mas neles é muito visível, né? Mas você pensou se a gente acreditasse em partido político? Né? Mas a gente teve uma geração que até pouco tempo acreditava assim. Se a gente pensar da última grande manifestação das diretas, por exemplo, era uma manifestação de partidos. Até ontem eu acreditava, mas só que agora eu vou num partido, qualquer um deles, os candidatos já estão prontos, já estão escolhidos, e os programas podem ser cambiáveis a qualquer momento. Né? Então, o que você vai fazer num partido? Uma estrutura rígida que não representa realmente nenhuma ideia, né? Mas o interessante é que são meninos, a maioria, que votaram uma vez na vida, alguns nenhuma vez, né? E já sentem-se não representados, né? E isso é muito claro, eles acreditam nessa ideia da horizontalidade, de estruturas muito mais flexíveis, de uma estrutura que não tenha tantas lideranças, né? Essa ideia da liderança para eles é nociva, né? Não acreditam na liderança mesmo, né? Então, um sistema que de fato são muito novos, mas não se sentem representados, estão fora desse sistema, né? E o sistema, claro, não inclui tampouco eles. Né? E é interessante que a própria organização deles, enquanto grupo, não é de uma hierarquia, onde eles são... É isso que é interessante também. Inclusive, então, eles não reproduziram, porque a gente sempre espera, quando surge alguém na universidade, por exemplo, com um pensamento um pouco diferente, logo ele se torna o líder. Logo ele tem o grupo, que tem os subordinados, onde ele... E aí esses meninos conseguiram não reproduzir isso no grupo deles. E logo se espera dele que na própria universidade ele já se encaminhe para um partido e ele já vai ser candidato. Ele já seja cooptado por essa estrutura. Fugiram dessa estrutura. Inclusive, quando os meios de comunicação tentam falar com eles, muitas vezes a resposta é, olha, eu vou falar com vocês, mas eu não represento nada e não represento ninguém, então eu falo por mim, eu dou a minha mensagem, mas eu não represento nada como Black Bloc, não represento nenhuma ideia. Então eu acho que
eles acreditam sim nessa ideia de que são indivíduos movidos por uma tática, movidos por uma ação, mas que eles não são representativos de nenhum outro, né? Isso parece claro. Você sabe que é uma coisa que aconteceu, não aconteceu na Europa e muito menos no seu país por conta da Guerra Civil, né? Onde os anarquistas participaram, mas aqui aconteceu uma coisa muito interessante que foi o seguinte, quando o Partido Comunista se formou, para os anos 20, para os anos 30, e depois quando o populismo nosso institucionalizou as leis do trabalho, qualquer libertário, qualquer anarquista, rapidamente, num prazo de menos de 10 anos, se transformou numa figura folclórica. Então, eu tenho um avô, o cara do Partido Comunista dizia assim, eu tenho um avô anarquista, né? Era uma figura folclórica. Então, é interessante que você não tendo mais a União Soviética funcionando, né? E você não tendo mais o neoliberalismo também funcionando, porque ele cansou, né? Você tenha um espaço que parecia que nunca mais ia ser ocupado, que é o movimento libertário, né? Que é o pensamento libertário. Pelo menos para nós, parecia que sempre ia ser uma coisa folclórica, um passado que existiu politicamente e que não politicamente já. Não viria a trazer nada. Né? Agora, pensa, outro dia uma pessoa falou para mim assim, Paulo, mas o que virou o movimento? Eu falei assim, primeira coisa, esse movimento, antes da participação dos Black Blocs, já mudou o cenário do país, mudou a agenda política do país, né? Porque não ia ter eleição, né? Ia ter o quê? A consagração da Dilma, né? Em maio, a continuidade. Né? Ela estava com 90%, né? Ela, né? Era quase que uma rainha da Inglaterra. O movimento fez com que foi democrático, porque ele fez com que a Marina, esse pessoal que está fazendo oposição, tem que agradecer, porque eles não poderiam ser candidatos. Não ia ter eleição, ia ter uma consagração. Agora, tem que agradecer agora aos Black Blocs, porque está fazendo com que a possibilidade da democracia continue, porque já, do jeito que estava indo a conversa, o Congresso praticamente achatou, né? Aquele ouvir as ruas da Dilma, o Congresso achatou, não virou nada, né? Acho que nenhuma das medidas foi adiante. Virou uma grande fumaça, né? Acabou antes de começar, na verdade. Capaz de meia dúzia de garotos aí fazer um espetáculo, né? Que pode ser que dê fôlego para a democracia. Então, o problema que eu vejo é talvez que assim, existe, desde o meu ponto de vista, está existindo uma polarização muito grande entre esses manifestantes que utilizam a tática Black Bloc e entre a polícia militar, né? Então eu vejo, existe um fenômeno de ação-reação entre os dois blocos, né? Então parece cada vez mais que a dinâmica está se polarizando. Entre eles agem com violência, nós respondemos, né? Então não existem de fato caminhos talvez de diálogo entre os dois grupos, né? Talvez algum veículo, algum canal, né? Mas então, Esther, a polícia tem que agradecer, porque eles estão tomando pedrada de vez em quando. Então dá a impressão da polícia ser máscula, porque a hora que vier o PCC, a polícia corre e morre. Então combatendo o Black Bloc é até melhor, é mais saudável, é mais lúdico, porque a hora que vier o PCC mesmo, a brincadeira acaba. Né? Hoje eu acabei vendo eles estão acostumados a polícia no Brasil, ela está acostumada a lidar com o movimento de protesto, com violência, e a lidar com o PCC com receio, com cooptação, se deixam corromper, né? O Estado não dá proteção para o policial. Então talvez seja uma forma também da polícia perceber que as duas coisas são bem diferentes. Com certeza. Né? Mas eu vi uma reportagem hoje na Globo, onde eles tentam aproximar as coisas, como por exemplo, querer dizer que os Black Blocs estão mais ou menos ligados com o que aconteceu do PCC e que vai acontecer de novo. Então como eles fazem? Eles passaram a reportagem assim. Os Black Blocs vão fazer protesto durante a Copa. Aí em seguida veio a reportagem assim, o PCC, a polícia já captou as mensagens direto dos presídios, onde o PCC diz que só vai ter Copa se eles quiserem. Então existe uma associação entre... um vínculo indireto que eles estão criando aí, né? E por isso que quando nós falamos, o Black Bloc se recusa a falar com os meios de comunicação, não são interlocutores, né? Na verdade eu vejo que não é bem assim, né? Porque eles estão falando sim, por exemplo, outro dia no Estadão eles falaram com o Estadão, falam com outros médios, mas
Com a Globo, por exemplo, é um interlocutor que eles não consideram válido, uma coisa interessante, né? Justamente por esse processo, né? A Veja, por exemplo, também eles não consideram, então eu acho que assim, eles não se recusam a falar, me parece, né? Um pouco desse meu ponto de vista, né? Mas imagino que o que eles pretendem é que eles falem com o interlocutor que realmente queira entender alguma coisa, né? Queira escutar alguma coisa, né? Porque, é lógico, porque é aquilo que a gente estava conversando nós queremos, antes. Né? Não adianta você falar com uma certa imprensa que vai sempre modificar o que você está falando, sim. vai sempre tentar fazer uma... Eu acho que eles estão cansados disso também. Sim. Todo mundo está cansado desse tipo de imprensa. A gente quer uma coisa diferente. Contínua, né? Quem disse que eles são obrigados a conversar com imprensa X porque é a imprensa? Não, já é conversar com quem eles quiserem. Eu acho que eles estão muito certos. E de fato eles conversam assim. Então existe essa visão de que eles não conversam com a imprensa. Não é bem assim, não, né? Eles conversam com aquela imprensa ou simplesmente com aquele interlocutor que eles consideram que vai escutar, né? E o que eles estão achando do que eles estão provocando? Como que é para eles esse... Eu acho que eles se espantaram no começo com isso. Como que é a reação deles? Eu acho que ninguém esperava realmente essa repercussão mediática que estão tendo, né? Então, assim, com os que eu falo, justamente por causa da pesquisa, me parece que eles estão assim, um pouco em choque, né? Porque ninguém imaginava essa repercussão mediática, tanto aqui no Brasil como no exterior também. A imprensa estrangeira está levando muita informação também sobre eles, né? Então, realmente, essa estratégia de criar uma espetacularização está dando muito certo, né? Mas, claro, eu não sei, talvez, até que ponto a imprensa está dando essa imagem que eles queriam, está levando um debate, está levando uma reflexão, ou está reproduzindo aquele mesmo discurso, né? Então, a vandalização, a criminalização. Então, não sei até que ponto, talvez, para a própria dinâmica deles, eles consideram que seja positivo, ou de novo caímos na mesma reprodução, né? De eles contra nós, na polícia contra o Black Bloc, né? Se levar um debate, né? Agora, talvez, Estela, a gente tenha que pôr as coisas em termos de pão, queijo, do tipo assim, né? Quantos policiais morrem por dia num confronto com o PCC? Todo dia morre. Todo dia, não só com o PCC, você fala em confrontos mesmo com... Em confronto com grupos de bandidos que no limite tem alguma coisa a ver. Porque o crime desorganizado não existe mais. Exato. O crime está todo organizado, mesmo que indiretamente. Então, todo dia tem uma baixa na polícia. Né? Isso vira uma rotina. Agora, não tem nenhuma baixa na polícia e não tem nenhuma baixa nos civis durante junho, julho, agosto, setembro, outubro, e nós vamos indo para novembro. Em 6 meses, não teve nenhuma baixa. Ou seja, nós estamos passando por um movimento onde todo dia tem um confronto e não tem baixa. No entanto, está tendo uma outra baixa. Esse é o problema da nossa sociedade. Que é o que a Esther está falando. Você quebra um vidro na Paulista, a impressão que eu tenho é que todo jornalista, todo professor universitário conservador é sócio do banco. Porque ele fica tão incomodado com aquela janela quebrada. Eu estava falando, hoje eu fiz um cartoon do Pondé, mandei para ele, né? Falei, Pondé, o cartoon é o Pondé, sócio do Itaú. Né? Mandei para o Pondé, porque eu falei, Pondé, você é sócio do Itaú? Porque está tão preocupado com quebrar um vidro do Itaú, né? Você quebrar todos os vidros do Itaú, o juro que eles cobram de nós. Nossa, só a gente já está pagando. Meu Deus do céu, só, né? Agora, por isso que eu acho muito bem organizado, desde o começo, quando eu comecei a acompanhar as manifestações deles, eles não estão depredando uma loja ali de uma pessoa entrando e roubando, né? Quer dizer, não tem isso, é muito bem arquitetado, quer dizer, é algo contra, vai ali quebra um vidro de um banco. O que significa um vidro para um banco? Para o banco, nada. Para a nossa sociedade, enquanto a gente está cansado de tudo isso que está acontecendo, significa muito. Então, é muito torcida, equilibrado. Qualquer torcida de jogo que passa na Paulista, quebra a Paulista inteira. E quebra, inclusive, de pequeno empresário e tal. Isso pode. Mas eu acho que uma coisa interessante que você falou, eu acho que nós temos que distinguir sempre, né? Existem aqueles manifestantes que fazem uma violência pensada, vamos falar assim, uma violência realmente com uma mensagem depois, né? Existem aqueles outros que não, né? Que aproveitam aquele momento, a gente viu no começo das manifestações, a máscara pronta e fazem uma violência que não tem aquela mensagem, né? Então, eu acho que essa diferença é interessante. Na verdade, eles estavam se aproveitando, alguns já tinham passagem pela polícia. Efetivamente, mas é interessante porque dentro do movimento existem essas críticas, né? Olha, eu escuto eles falarem, né? A gente tem que fazer uma violência focada, nós temos que focar naqueles alvos simbólicos.
não joguem lixo na rua, cuidado com não depredar loja pequena de ninguém, né? Então é curioso, eu escuto, né, como eles fazem essas críticas, né, ao próprio movimento, né, cuidado porque é uma violência focada simbolicamente, né, não é uma violência contra tudo, né, então eu vejo que existe um pouco essa dinâmica também. Né? Porque eu acho que eu ainda não entendi muito bem como é que a gente poderia pensar essas coisas de uma maneira mais organizada. Mas uma coisa eu tenho notado, Esther, que no passado, quando se tentou essa violência simbólica e essa espetacularização da violência, era uma coisa muito limitada. Tinha que ser pelo jornal, 20 dias depois. Mas agora, toda a nossa sociedade é uma sociedade chamada sociedade do espetáculo. Né? Quer dizer, tudo ninguém hoje mais vai em algum lugar, se não for para, estando no local, até no banheiro, tirar uma foto no Facebook e dizer, olha, estou no banheiro. Né? Então, é interessante que os partidos não possam funcionar nessa sociedade. Né? Porque já há muito tempo eles vêm de um espetáculo preparado. Quer dizer, não sei se você estava aqui no Brasil, quando o PSDB, através do Serra, ele estava no parlamento, ele propôs o fim dos programas políticos que filmassem os comícios. Olha só a ideia. Por quê? Porque o PSDB não tinha público naquela época. Então só o PT tinha. Então não pode filmar, porque o nosso não tem, então o candidato tem que aparecer de terno e gravata e falar a proposta dele. Olha a ideia de política burocrática. Né? Depois o próprio PT passou a fazer isso. E hoje qualquer partido é uma coisa muito chata de escutar, muito ruim. É uma máquina burocrática rígida que não combina com a sociedade, que ele diz que é muito dinâmica. Num período onde o que se espera é o televisivo, né? O aparecer, o espontâneo. Né? Uma dinâmica contrária totalmente. Eu quero aproveitar para colocar duas perguntas no ar. Vou colocar uma primeiro, de dois telespectadores nossos. Se você quiser participar do Hora da Coruja, pode mandar sua pergunta para mim, logo eu já faço as perguntas. Eu queria colocar a primeira pergunta da Mariana para a Esther, por favor. Boa noite a todos do programa Hora da Coruja. Boa noite aos apresentadores, Franciele Chiesa e Paulo Giraldelli. Parabéns pelo programa, parabéns pelo tema de hoje. Boa noite, professor Esther Solano. As minhas perguntas para a professora são, professora, o quanto o governo está sendo vítima dele mesmo em relação às manifestações, o quanto a sociedade, professor, está sendo também vítima dela própria e que condições reais o Brasil tem hoje, em todos os sentidos, principalmente político, para receber um evento mundial como a Copa, professora? São essas as minhas perguntas. Muito obrigada. Muito obrigada a você. Olha, muito interessante. Eu acho assim, duas coisas importantes. Né? O governo está caindo numa lógica que é a lógica da criminalização. Né? Então, assim, claro que todos nós sabemos que o governo, o Estado, né, tem aquele papel de proteger a propriedade público-privada, que tem aquele papel de preservar a ordem, tudo bem. Né? E para isso utiliza-se daquele aparato jurídico-policial, né? Todos nós mais ou menos que sabemos essa lógica, né? Mas me parece que nós estamos diante de um fenômeno que, como eu já disse no começo, é um fenômeno social que vai ter uma continuidade, que é muito dinâmico. Então eu me pergunto, será que só com essa política de criminalização nós vamos chegar a algum lugar? Será que não vamos entrar numa lógica violenta de ação-reação que vai ser muito mais complicada de sair depois? E no contexto da Copa, com uma grande probabilidade, vai aumentar e vai escalar, né? Então, será que não seria mais sensato, talvez, tentar abrir algum espaço de diálogo institucionalmente? Não sei de que forma, né? Eu tenho muitas dúvidas também, né? Mas me parece que seria, talvez, uma saída mais inteligente, mais sensata, né? E na questão da sociedade, que eu concordo muito também com ela, eu acho que, assim, estamos perdendo uma grande oportunidade de debater mesmo sobre a violência, mas de debater, assim, em termos profundos e de pensar em termos reflexivos mesmo, não de cair naquela conversa sobre vandalismo, que é uma conversa meio esvaziada, né? Vamos sim falar seriamente sobre a violência, mas sobre a violência estrutural que está destruindo o país, né? Sobre aqueles números que são absurdos de uma violência periférica diária, né? Como eu já ouvi falar várias vezes, aquele genocídio negro que acontece nas favelas, né? Então vamos aproveitar
isso que eles estão oferecendo nesse espetáculo para, por que não, para lançar um debate a fundo na sociedade, né? Mas me parece que não, que vamos perder também essa oportunidade, que seria bem interessante. Né? Então, a violência no Brasil é muito banal. A gente banalizada, totalmente naturalizada de alguma totalmente forma. Naturalizada. Né? E aí, então, o que acontece? A gente não sabe ainda como lidar com as manifestações. Então, até no primeiro momento, teve uma total violência e repressão. Sim. Num segundo dia, nenhum cuidado ali. Então, e agora? Você viu como que o governo lida com outras questões, como, por exemplo, manifestação de professores. Ele lida com bala, ele vai lá e lida com os professores com bala. Quer dizer, será que não está na hora de realmente repensar, falar, olha, não posso receber os professores aqui com bala? Né? Deveria existir uma diferenciação entre grupos, entre manifestações? Olha, Fran, você vê as manchetes dos jornais. A palavra violência, ela nunca aparece em nenhuma notícia sobre o Amarildo. Não parece. Ele foi ensacado, ele foi torturado depois do Tropa de Elite. Quer dizer, passou o filme para o Brasil todo, aquela prática, aí depois daquilo a prática foi feita e a palavra violência não aparece naquele caso. O Estado, completamente violento, na cara dura, na cara de todo mundo, né? Essa é a situação onde a câmera pegou. Agora as pessoas da Rocinha estão dizendo que elas vêm sendo torturadas pelos policiais, já mais de 1000 pessoas já foram torturadas. Quer dizer, então, portanto, todo aquele sistema da UPP já foi corrompido. E você não encontra a palavra violência nas manchetes quando se trata desse caso. Nesse caso, aparece só os nomes das pessoas e é descritivo. O adjetivo violência aparece quando a manifestação é desse caráter. Então, tem uma semântica, tem uma guerra semântica aí que precisa ser... E tem uma lógica que nós temos que entender, né, que nós temos que trabalhar, concordo. Esse que seria assim, o grande momento reflexivo sobre esse assunto. Eu vou fazer uma pergunta aqui do César Marques, do Rio de Janeiro. Ele coloca duas posições, uma da Marilena Chauí, que é filósofa, que ela fez uma palestra na PM de São Paulo, ela fala que esse movimento Black Bloc tem uma tendência fascista. E a outra do Pondé, que é de direita, ele fala que os Black Blocs têm um efeito colateral negativo para o nosso sistema democrático. Ele queria que você falasse um pouco sobre a posição desses dois professores. Sim. Olha, primeiro sobre a Marilena Chauí, eu não sei muito bem em que contexto que falou isso, porque eu li só alguma fala que trouxe um jornalista, então não sei se eu entendi muito bem o que ela quis dizer. Se eu entendi, claramente a sua posição, eu não concordo, não posso concordar, né? Primeiro, não sei o que para ela significa fascista. Para mim, claramente, é uma conotação bem diferente, né? E eu também me pergunto se ela foi para a rua e se ela falou, de fato, com os manifestantes. Porque uma coisa que acontece muito é que muitos chamados intelectuais, né, falam sobre o fenômeno, falam sobre o Black Bloc, mas eles não vão e, de fato, descem para a rua e conversam com eles. E se é um fenômeno social que está acontecendo na nossa rua, eu acho que o mínimo para entender é ir para lá e conversar, escutar, perguntar. Isso é um fenômeno brasileiro. O brasileiro, ele vê de casa as coisas acontecendo, ele vê de fora, ele não entra para participar. Então, por muito que ela seja, e desculpe-me, Marilena Chauí, uma pessoa reconhecida, né, intelectualmente, não sei até que ponto ela tem legitimidade para falar se ela não conhece o movimento. Se ela não conhece, se ela conhece de fato, eu peço desculpas, né? Mas assim, a palavra fascista está fora de contexto para mim totalmente, né? E ele falou, desculpa, mas sobre efeitos negativos do na Pondé, democracia. o Pondé falando sobre o Black Bloc. Você poderia falar um pouco mais, que você escreveu sobre o artigo dele? Eu li, né? Eu li na segunda-feira. Eu até achei que ele... Eu não vou querer me engrandecer aqui, mas eu achei que ele estava falando tal para mim. Porque eu escrevi na sexta e ele na segunda tocou naquele assunto. E foi direto no meu ponto, né? Porque o meu ponto na sexta-feira era essa ideia de uma legitimidade que o Black Bloc ganha e vai ganhando à medida que o Estado não para de produzir a violência dele. Né? Então, o caso do Amarildo é significativo porque eles mentiram até o último momento. Né? A polícia mentiu até o último momento, porque chegou um momento que a mentira não tinha mais jeito, porque ele passou por aqui, então pega a câmera. Aí a câmera não mostra o cara passando e indo embora. Quer dizer, chegou uma hora que
você vê, né? Não acharam o corpo, não acharam nada, no entanto, a justiça já deu a indenização para a família, porque já considerou que aconteceu aquilo mesmo. Né? Então, esse tipo de Estado, qualquer tipo de violência que você faça, por qualquer ordem liberal, é isso que eu estava falando para o Pondé, que eu acho que ele errou. Porque eu não estou falando de um ponto de vista de esquerda, até porque eu não tenho esse ponto de vista, mas do ponto de vista de um Estado hobbesiano, por exemplo. O que o Hobbes fala lá? Que se você não proteger o cidadão, no Estado hobbesiano o cidadão tem o direito de se insurgir. Ele não é o Estado do Locke, nem é o Estado social-democrata, não. É o Estado mais conservador que poderia existir, ele permite a reação. E nós estamos vivendo, o que nós estamos vivendo? Senão uma situação onde uma pessoa como eu, que nunca fui simpático digamos assim, mesmo no espetáculo, né? Mas eu vou ficando simpático. Eu vou ficando simpático. Por quê? Porque eu falo assim, puxa vida, né? Olha só, né? Por que essa pessoa está jogando uma pedra ali, né? Por quê? Porque ela não teve infância, ela gosta de atirar pedra? Não. É porque chegou o limite dela. É um grito, né? É um grito. Né? Você já imaginou? Porque no Rio, não sei se você lembra, no Rio teve um determinado momento que a manifestação da classe média foi alimentada pela manifestação do Morro. Teve uma integração social que aqui em São Paulo não aconteceu. Né? Mas no Rio teve, porque a geografia do Rio é diferente. Né? E o mais interessante é que aquilo que aparentemente não ia ocorrer, que era a integração dentro do movimento, ocorreu. As pessoas estavam esperando que não ocorresse, porque as reivindicações eram diferentes. Né? Mas ocorreu uma integração. Agora à noite, enquanto nós estamos conversando aqui, tá tendo um quiprocó aí. Né? Você está até com o número, né? Também já fruto de uma integração, porque veja, tinha o Black Bloc, tinha o movimento dos professores, os anônimos, mas tinha dois outros movimentos de bairro, né? De bairro, que estavam aí, movimento sem teto, né? Sem teto, e tinha aquele movimento do Morumbi também, né? Quer dizer, que são movimentos populares. Além dos estudantes da USP, né? Que são a elite intelectual do país, né? Da USP. Quer dizer, então essa confluência de movimentos, né? Aí a polícia vem. Quem que enfrenta a polícia? Os Black Bloc enfrentam. Aí você começa a falar assim, poxa vida, se eles não estivessem aqui, eu tinha apanhado. Entendeu? Isso aconteceu no Rio e começa a acontecer aqui. Então tem um elemento do espetáculo, mas também tem um elemento, né, que mudou a cabeça dos professores. Não, tem dos professores, exatamente. Eu vi isso com o grupo dos professores. Porque no Rio, inclusive, publicamente, eles admitiram, eles agradeceram no Black Bloc. Foi uma coisa curiosa, né? Como que os professores publicamente agradeciam. Porque teria sido um massacre se eles não tivessem interferido ali na manifestação dos professores. Nós estávamos falando antes que os dados que nós temos hoje, que tem 56 detidos, né? Então, 56 detidos é um número que só em São Paulo, agora, né? Só em São Paulo agora, hoje, na manifestação de hoje à noite, né? Então, assim, a minha preocupação é justamente que nós entremos numa lógica violenta e de criminalização que vamos parar onde, né? Porque 56 detidos é um número absurdo, enorme, né? É enorme. Então, qual que é o caminho? Onde que nós vamos? Você acha que isso tem a ver também um pouco sobre o nosso país ser uma democracia muito jovem? Ou seja, a gente não sabe o que fazer ainda, não sabe o que lidar. Pode ser, talvez, né? Mas pode ser, né? Que talvez um evento novo que está acontecendo. Não se esqueça que nós somos herdeiros da primeira geração de Black Bloc nas democracias velhas. Mas eu vejo também uma coisa interessante. Me parece que a sociedade brasileira é pouco politizada, né? Uma coisa que eu percebi muito, que achei muito interessante, que nas manifestações de junho e julho, muitas pessoas era a primeira vez que saíam para a rua, por exemplo, né? Então, como que a sociedade está pouco habituada, pouco acostumada a se manifestar, a ser um ator político, a exercer esse direito cidadão, né? E me parece também que os órgãos policiais e, de forma geral, o governo, né? A gente não tem que esquecer que a polícia é o braço do governo, né? Mas ele recebe ordens do governo. Ele talvez está habituado
a trabalhar com essa dinâmica violenta também. Então, ele talvez não entenda muito bem que são novas formas de expressão, que são novas formas de manifestação popular e que tem que ser tratado de uma outra forma também. Né? Então, mas é a forma que eles estão lidando, tanto é que hoje o governador já anunciou um aumento para a polícia de 7%, novo plano de carreira e tudo mais, quer dizer, uma tentativa de agradar os policiais, porque a gente viu nas manifestações também, mas tem que agradar, Fran. Os policiais se manifestando juntos, sentando com os manifestantes. Porque as condições dos policiais militares também, gente, é uma coisa que é interessante. Eu falo com os meninos, olha, mas vocês não pensam que o policial militar, ele tem assim um salário ruim, tem umas condições precárias, de alguma forma ele é maltratado pela corporação, né? E o que o pessoal me fala é assim, olha, nós entendemos isso, entendemos que o policial precisa de melhorias, inclusive essas melhorias que nós queremos são também para eles, né? Uma sociedade melhor de qualquer forma, né? O problema não é o policial como indivíduo, o problema é a corporação, é o que eles falam, né? Porque a corporação é um órgão violento. Então, claro, é um pouco essa diferenciação que é interessante, né? O problema não é o cidadão, o policial, o indivíduo, que é maltratado, que sofre também, que sofre porque é uma estrutura precária que ele tem. Né? Ele sempre fala isso, o problema é a grande estrutura a qual ele pertence. Diga, ficou pensativo. Eu tenho. Posso passar então agora? Então tá, vou pedir para colocar o vídeo do Vitor antes que acabe o programa, a gente fica conversando e passa o tempo, por favor. Boa noite, Fran. Boa noite, Paulo. Aqui é Vitor Lima. Little Brother de Cory Doctorow. Quando ele e os amigos se veem encurralados após um gigantesco ataque terrorista a São Francisco, sua vida muda totalmente e, no lugar errado, na hora errada, Marcos e outros são presos pelo Departamento de Segurança Nacional e levados a uma prisão secreta, onde serão interrogados sem misericórdia por dias sem fim. Depois de finalmente serem liberados, Marcos descobre que a cidade está sob novas diretrizes e cada cidadão é tratado como um terrorista em potencial. Ele sabe que ninguém vai acreditar na sua história, então só lhe resta uma saída: derrubar o sistema com as próprias mãos. É essa a história do Little Brother que tem um pouco a ver com a história dos Black Blocs hoje. Ou seja, diante de um aparato estatal que é repressor, eles não têm outra alternativa senão revidar e revidar com igual força. Se a polícia revida batendo em pobre e em professor, os Black Blocs revidam batendo na polícia. E mascarados, é claro. Nesse contexto, a máscara ganha total legitimidade, porque se alguém da minha idade vai confrontar um policial, é claro que ele vai sofrer represália. À medida em que esse grupo ganha força, ele também pode se tornar repressor. Ele também pode se tornar representação não só de uma reação legítima da violência, como a representação de uma violência infundada, como atualmente a revista Veja e as derivadas querem fazer crer. Que é legítimo o Black Bloc de um lado, sem dúvida que sim. Mas até que ponto essa legitimidade vai, e o que era para ser o Little Brother em contraposição ao Big Brother se torna ele mesmo um Big Brother? Essa é a pergunta, agora é com vocês. O ponto mais crucial, mais chave seja esse, né? E porque eu vejo assim, a polícia legitima o uso da violência, né? Os Black Bloc legitimam também o uso da violência. Um quer manter o status quo, outro quer destruir o status quo. Mas o perigo dessa lógica talvez seja esse. No final, acabamos legitimando, sim, a violência. Né? Então, existe talvez esse perigo, né, de entrar num discurso, entrar num confronto, que no final acabe legitimando-se uma ação violenta, por uma parte e pela outra. Cada um tem um discurso bem construído, né? E como ele falou, eu acho que todo mundo entende o discurso dos dois lados, né? Colocando cada lógica diferenciada, claro. Mas talvez essa preocupação seja essa, né? Será que nós vamos levar o debate a algum lugar? Será que nós vamos ter um canal de diálogo se nós legitimamos essas duas violências, polarizamos os dois debates? Vamos ter de verdade algum tipo de efeito positivo final ou não? Simplesmente vai ficar nessa polarização,
nessa dualização, né? PM violenta, legitimada para eles, Black Bloc legitimada também para eles, né? Então, eu acho que talvez assim, o momento seja interessante para refletir sobre isso. E a sua pesquisa é sobre isso? É isso mesmo, né? É isso. Efetivamente, é justamente, mas a proposta da pesquisa é isso, ir para a rua, falar com eles, conversar com eles, tentar entender o fenômeno, que já de por si é complexo para entender, mas eu quero mesmo entender o que significa a violência para eles, né? E sobretudo entender por que para eles a violência é uma forma de expressão, né? O que leva esses meninos a falar para mim, Esther, a única forma que nós temos de ser ouvidos é utilizar a violência. Por que eles chegam nesse ponto? Né? Alguns estados proibiram o uso das máscaras, né, após as manifestações. O que você achou sobre isso? Primeiro, me parece assim, uma política pouco inteligente, sinceramente, né? Porque primeiro que era uma política que evidentemente ia trazer uma reação muito pior, né? Então, o Black Bloc parece que é um fenômeno que está sendo, assim, muito provocado continuamente, tanto pela mídia como pelas próprias políticas governamentais, né? Então, essa é uma política que ia trazer uma reação, era muito claro, né? Então, me parece que às vezes, assim, os órgãos governamentais, a polícia, a Secretaria de Segurança, em vez de tentar entender o fenômeno, tentar talvez entrar numa dinâmica, uma tentativa de entender, é o contrário, provoca muito mais uma reação, né? Então, essa política era, claramente ia trazer uma reação, né? E estamos vendo o que está acontecendo no Rio, né? Então, talvez eu sinto falta de uma política com uma lógica diferente, né? Governamental, né? Uma política que, de fato, saiba como lidar com o fenômeno. Eu vejo que não sabe lidar, né? Eu penso que nós estamos caindo num problema aí, acho até que, eu vim com essa ideia de não cair nisso, eu acho até que eu caí, que é o seguinte, eu penso que nós estamos entrando na lógica de falar que o Black Bloc é violento, e eu acho que não é, eu acho que essa violência é simbólica, é teatral. Sim. Eu volto a dizer, a questão da violência, quer dizer, não tem ninguém machucado. Não há nenhuma foto de um policial machucado. Não há nenhum nem inclusive prejuízo financeiro, significativo, nada. Então, se você... Bom, policial machucado tem, porque eu vi nas manifestações, né? Mas nas manifestações, sim, né? Não, claro, nas manifestações. Nas manifestações, mas depois que passou para esse período, onde acaba o confronto sendo com os Black Blocs... Sim, no confronto com os Black Blocs, eu falo, teve sim policial machucado. Isso aí, sim, a gente tem que falar a verdade. Eu sinceramente, assim, eu não vi assim, nada que fosse... que você pudesse dizer assim, isso, porque veja, não sei se você já estava em São Paulo naquele período que o PCC começou a incendiar o ônibus. Não estava, não. Quer dizer, aquilo foi violência. Não, acho que não é comparável, né? A magnitude dizer, não é comparável. Aquilo é violência, porque, no entanto, o paulistano foi para casa, ficou ali dentro de casa, tem televisão, na boa. Sim. Sabe, agora, nessa situação, me parece que há uma guerra semântica aí, porque a palavra violência do lado dos Black Blocs, ela tem um significado, né, que é diferente da ideia de violência. Violência contra a mulher. Então, por exemplo, morre no Brasil 15 por dia. Isso é violência. Né? Morre na violência doméstica. Né? Agora, eu não vi... Em 68, na luta contra a ditadura, a polícia matou a gente na rua. Uma ou duas pessoas foram mortas completamente inocentes na rua. Outras foram mortas em ação policial. Mas nesse ano, a gente acha, diante de toda a manifestação, a violência não aconteceu. É claro que muito pouca incomparável, coisa. Incomparável. Pelo volume da palavra. A palavra violência parece muito mais do que a violência. Sim. E a lógica que você está trazendo é justamente a lógica que eles querem propor, né? É justamente assim, subverter os termos, né? Eles falam sempre, nós não somos violentos, né? O violento é o Estado que faz com que as pessoas vivam nessa realidade precária, né? Violento é o sistema corporativo, violento é o capital, né? Que realmente é aquele que mata, é aquele que reprime, né? Então, é um pouco essa lógica que eles querem trazer também, né? Que o vândalo, uma frase que eles utilizam muito, né? Que vândalos não são eles, vândalo é o governo, que realmente é aquele sistema que é perverso, né? Um sistema que nós vivemos, não sabemos qual é. Então, é justamente essa lógica que eles querem trazer um pouco para o debate, né? No começo, assim que surgiram as manifestações,
o Congresso andou rapidamente com várias propostas que estavam paradas. Parecia que estavam... aparentemente aprovou tudo, aí depois voltou atrás de tudo, né? O que eles estão achando sobre isso? Você que entra em contato com eles, o que eles acharam sobre... Eu achei que ia começar a andar um pouco a coisa, achei que deu um medo nos políticos, ia começar a andar, parecia até que regrediu tudo novamente. O que eles acham é que é uma grande farsa, claramente, assim, o Congresso para eles, como sempre, é uma estrutura que não tem credibilidade, não está claro, então o que eles veem, ou pelo menos o que eu converso com eles acham que sim, é um grande circo, né? Uma grande farsa política que simplesmente tenta cooptar um pouco de aqui, um pouco de lá, né? Tenta sobreviver aos movimentos, tenta sobreviver às manifestações, vai simplesmente tentando se salvar um pouco, né? Mas que de fato não muda absolutamente nada, né? Muda alguma pequena coisa para contentar o povo na rua e acabou, né? Então por isso que eu falo, interessante que são meninos muito novos, jovens, né? Mas absoluta descrença que eles têm das instituições, né? Isso é algo muito chamativo, né? A gente no Brasil sempre falou duas coisas. Um, que o brasileiro não é politizado. E a gente vê agora que é. Na verdade, não são, de fato, né? Falando com eles, uma coisa clara que eles são politizados. Né? E a segunda coisa é que eu vejo muito esse movimento das pessoas que votaram apenas uma vez ou duas por serem muito jovens, mas elas não têm quem votar. Isso. Falta de opções total. Né? Falta opções. Eu sou velho e estou sem votar há anos. Não, exatamente. Eu votei uma vez. Sim. Eu tive candidato para votar uma vez na vida. Sim. Quer dizer, realmente a gente está há muito tempo sem ter candidato para votar. Eu estou justificando meu voto há quanto tempo já? Nossa, 5, 6 eleições já. Bom, eu não tenho quem votar. A gente não tem mais uma crise sistêmica total. O sistema representativo está em crise absoluta faz um bom tempo já. Acredito em várias instituições. E mesmo assim ainda não tem quem votar. Agora... E às vezes quando a gente vem com alguma conversa, por exemplo, de falar, a gente poderia tentar candidatos independentes, como acontece em outros países. Sim. No Brasil não, existe essa organização de partido, é algo tão... Eu acho que tem uma fatura tão alta e tal, que não se coloca jamais essa conversa de que a gente poderia ter candidatos independentes. Aqueles candidatos avulsos, né? Inclusive apareceu aquela proposta da Rede com a Marina, mas que depois caiu simplesmente em nada, né? Então, efetivamente, um sistema tão engessado, tão burocratizado, que agora mesmo parece praticamente impossível fugir dele, né? Então, mas é uma crise de representatividade, não só aqui, não, acho que no mundo todo, não são estruturas arcaicas, são estruturas extremamente rígidas e que não dão conta de uma sociedade que mudou muito, né? Os jovens que mudaram, uma nova geração que tem uma perspectiva muito diferente, tem um conceito de política muito diferente, né? Então, vamos ver como que a velha política consegue mais ou menos se ajustar a uma nova política que está havendo por aí, né? Vamos ver. O Domingos Sávio quer saber se deve existir limites numa manifestação. Essa é uma boa pergunta também. Depende a quem você pergunte, né? Eu vou te confessar, Fra, eu, por exemplo, olha que eu vou para a rua com eles, são horas de manifestação, mas horas mesmo, e a violência normalmente acontece já no final da manifestação, né? Quando todo mundo está um pouco exaltado, né? Então, eu, por exemplo, assim, eu sofro um pouco com essas cenas, né, de violência, né? Para mim é um pouco difícil lidar com isso, por exemplo, né? Então, para mim, assim, como cidadã, vamos falar assim, como indivíduo, né, eu lido muito dificilmente com essa violência, né? Mas agora, é que cada um efetivamente legitima a sua ação de forma diferente. Então, claro, o Estado, o papel dele de novo é não permitir aquelas ações, né? Porque o Estado e a força repressiva do Estado, que é a polícia, tem aquele papel para cumprir, né? Então, claro, cada manifestante, cada cidadão, acho que cabe a cada cidadão julgar realmente o modelo que ele quer, né? Julgar o modelo político que ele tem e pensar no modelo que ele quer, né? E o André Passos queria saber, de acordo com a sua pesquisa, qual a origem da tática do Black Bloc? A origem histórica, imagino que ele... a origem, assim, pelo que eu tenho lido, a origem nós podemos já pensar na Alemanha, nos anos 80, no movimento autonomista na Alemanha, né? Mas os dois grandes momentos, talvez mais visíveis, foram as lutas contra a OMC em 99, né? Seattle, né? Que eu acho que foi talvez o momento de mais visibilização, e depois em Gênova, né? Que com a morte do Giuliani, daquele manifestante, né? Mas também, pelo que eu estou vendo aqui, estes meninos que estão saindo na rua, a maioria deles não pertenciam a nenhum dos movimentos prévios, já dos anos 2000, anti-globalização, né? Muitos deles com os que eu falo, alguns já sim tinham uma visão do que era o Black Bloc, né?
mas muitos deles começaram a utilizar a tática justamente como resposta à ação policial que houve nas primeiras manifestações de junho, né? Então, vários deles falaram para mim, olha, eu nem acreditava na violência, mas quando eu comecei a ver ação policial, aí eu pensei, vou utilizar a violência. Então, a grande maioria é uma resposta, né? Eles saíram em junho nas manifestações, muitos deles simplesmente como manifestantes, mas aí passaram a utilizar depois a tática, né? São meninos bastante novos, né? Então, assim, eu acho que não tem uma vinculação histórica com esses outros movimentos, né? Eles leem sobre eles, etc., né? Mas é talvez um movimento mais específico, né? Que está acontecendo agora. E o que você vê aí para o futuro das manifestações no Brasil e o futuro, inclusive, do grupo, do Black Blocs aqui no Brasil? Pergunta. Então, assim, são duas coisas, né? Ao começo eles falam muito que o alvo realmente é a Copa, o contexto da Copa, porque vai ser um momento que todo mundo vai estar focado no Brasil, vai ser o grande momento cênico, teatral do Brasil. É a nossa chance de tentar mudar alguma coisa, né? Efetivamente, então seria uma boa chance, né? Então, assim, o que eles passam realmente é isso, né? Que o ponto principal será a Copa. Agora, eu até falava com vocês antes que a grande maioria deles já foram detidos, né? Já tiveram uma passagem pela delegacia, né? Então, assim, se eles continuam nessa dinâmica, né? Se eles são detidos mais uma vez, eles já... Aí é complicado, né? Então, eu não sei até que ponto talvez essa ação policial mais dura, uma ação legal, inclusive mais dura, talvez vai diminuir o movimento. Ou não, ou ter um efeito justamente contrário, reativo, né? Então, claro, que o foco deles é esse, claro. Agora, que essa ação policial mais dura tenha um efeito de acabar com o movimento, porque eles fiquem com medo, né? Justamente por ser reincidentes, ir uma segunda vez para detidos uma segunda vez, ou não, ter um efeito reativo, é uma coisa que nós vamos ver, né? Então, eu continuarei lá na rua pesquisando com eles. E não só, você vai participar semana que vem, então, de uma conversa na Comissão de Direitos Humanos com o Márcio Feliciano. Efetivamente, na Comissão de Direitos Humanos, né? Você vai conversar sobre violência. Isso, a princípio a conversa é sobre o Black Bloc, né? Eu acho que a proposta da comissão é tentar entender um pouco mais o fenômeno, então eu vou levar essa minha visão do Black Bloc, isso como fenômeno social, né? Que tem muitas mais dimensões do que simplesmente essa visão da criminalização, né? Nós temos que enxergá-lo e tentar entender. É o primeiro passo, né? Como professora, eu acho que realmente assim, a proposta minha é justamente isso, tentar entender alguma coisa, ir além, né? dessa banalização, né? Tentar entender a complexidade do fenômeno. Olha, então um bom trabalho para você lá semana obrigada, que vem, uma boa tentativa, né, de vamos fazer ver. Alguma mudança. E parabéns pelo Dia da Professora hoje, né? Parabéns a todos os professores que assistem aqui o Hora da Coruja. Parabéns para você também, Paulo, professor. Parabéns para o Nietzsche, hoje é aniversário do Nietzsche. Também, aniversário do Nietzsche, exato. O Nietzsche, 169 anos. Nossa, jovem. Mas com um corpinho de 168. Então, por favor, pode fazer sua colocação final. Não, eu espero que a Esther passe pouca raiva na comissão. Já pensou ficar conversando com o Feliciano? Eu não queria ter esse destino. Mas depois você volta aqui, viu, Esther? Vou contar pra gente. Eu conto para você a experiência. Focar aqui com a gente, contar. A gente quer saber de tudo que aconteceu lá na comissão, a gente acompanha, a gente pode fazer um próximo Hora da Coruja só conversando sobre isso. Eu quero agradecer demais, viu, Esther, sua participação aqui. Traz o endereço do Feliciano que eu vou entregar para um desses meninos do Black Bloc para ele pegar o Feliciano na rua. Obrigada a vocês, foi um prazer conversar com vocês. E eu quero agradecer a todos que assistiram a Hora da Coruja. Eu sei que passou muito rápido, tinham muitas perguntas, não dá para responder todas, como sempre. Mas semana que vem estaremos de volta com mais Hora da Coruja. Até lá!